Oi, gente, tudo bom? Então, eu vim aqui hoje para gravar mais uma aulinha para vocês e a nossa aula de hoje é sobre periodontia na odontopediatria. Então, um assunto bem interessante voltado para as nossas crianças e adolescentes e que muitas vezes a gente não dá tanto valor na clínica assim. Mas vamos lá. Trouxe 2 livros como principal base, né, para a confecção desses slides. Os dois, coincidentemente, capítulo 20, né? Então, o capítulo 20 do Manual de Referência em Odontopediatria e o capítulo 20 do livro de Odontopediatria na Primeira Infância, da professora Maria Salete. Bom, hoje o que a gente quer aprender, conhecer ou até mesmo rever os conceitos? Nós queremos hoje trabalhar com as doenças periodontais em crianças e adolescentes, orientação para essas terapias e também o tratamento para gengivite, tratamento para periodontite e outras condições clínicas periodontais. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é que a gengivite não tratada em crianças e adolescentes, ela pode evoluir para uma periodontite no adulto. Então, igual a gente trabalha com prevenção de cárie, a gente trabalha com prevenção de doença periodontal. É na infância que se aprendem os bons hábitos de higiene, de dieta, né? Escovação, uso de flúor, fio dental. Então, se a gente conseguir prevenir lá na infância, a gente não vai ter um adulto com esses problemas. Mas se a gente não conseguir prevenir, né? Se começar isso na infância e se a gente não tratar isso na infância, com certeza esse adulto vai ter alguma condição, né, afetada por essas doenças. Então, quando a gente fala de gengivite, os artigos dos livros abordam que a gengivite ela é sim um achado universal em crianças e em adolescentes. E que, claro, quando eu tenho gengivite e eu não trato essa gengivite, sim, eu posso ter uma periodontite. Então, quando eu consigo orientar essa família, orientar essa criança, esse adolescente, aos cuidados ideais de higiene, quando eu consigo tratar, caso já esteja instalada uma gengivite, eu consigo fazer com que não se tenha periodontite. Então, eu vou ter uma prevenção dessa outra condição ou dessa outra doença. Por quê? Os bons hábitos, conforme eu já falei, sim, tem início na infância, né? E perpetuam na adolescência e na idade adulta. Então, se eu conseguir isso no consultório, podem ter certeza, essa criança vai criar bons hábitos. E criando bons hábitos, essa criança não vai, de forma alguma, né, desenvolver essas condições. Ou, se por acaso ela for no início de desenvolvimento dessas condições, vocês podem ter certeza, é nesse momento que ela vai voltar, a gente vai conseguir intervir antes de ter maiores problemas, mas então a gente precisa prevenir. E dentro desse assunto, a gente não pode esquecer de trabalhar o que é a periodontia como especialidade. Então, a periodontia, ela tem como objetivo, né, incorporar prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos tecidos que suportam, né, e circundam os dentes e também os implantes, né, que hoje vêm substituir os nossos dentes. Então, inclui a manutenção da nossa saúde, da função, da estética, de todas as estruturas dos nossos tecidos de suporte. E o objetivo dessas terapias, que hoje vocês também vão aprender, é para preservar a dentição natural, né? A dentição normal dos nossos pacientes, os tecidos que eles circundam e ter uma melhor condição periodontal, sempre tentando restabelecer e manter a função, a estética, o conforto desse nosso paciente. Então, dentro disso, os sinais clínicos que a gente pode observar de um periodonto saudável incluem o quê? Um periodonto que não tem sinais de inflamação dessa doença, que vai poder incluir aí um periodonto livre de vermelhidão, inchaço, supuração, sangramento à sondagem. É um sinal clínico de um periodonto saudável quando a gente observa um dente sem recessão, né? Ou com uma mínima recessão, mas com ausência de perda óssea interproximal, né? Ou que esses implantes estejam em condições funcionais. E é também um sinal clínico de um periodonto saudável a manutenção de um nível de periodonto de inserção funcional.
E quando a gente fala nisso, vocês têm que lembrar de alguns pontos em específico da anatomia do nosso periodonto e do nosso periodonto de proteção de forma específica, que é o que eu mostro aqui. Então, a gente tem a nossa mucosa alveolar, né? Mucosa alveolar, mucosa alveolar. Nessa linha pontilhada, até essa linha pontilhada, só que menorzinha aqui, então esse espaço que eu tenho aqui, ele se dá como uma gengiva inserida. Então, esse é o nome, gengiva inserida. Da linha pontilhadinha, pequenininha, até essa linha mais branca, eu tenho como nome o meu sulco gengival. Então, é aqui que eu vou fazer minha sondagem e verificar quanto que eu teria de bolsa, né? Nesse branquinho, eu tenho minha gengiva marginal. E aqui no meio, a minha gengiva papilar. E quando eu falo de gengiva papilar, eu tenho dois momentos dentro da dentição decidual mista. Eu tenho gengivas aqui, ó, com dentes bem juntinhos, em um formato. E quando eu tenho diastema, eu vejo outro formato. Então, o que a gente costuma falar? Que quando eu tenho diastema, a minha gengiva interpapilar é com forma romba. Quando eu não tenho diastemas, a minha gengiva interpapilar é de forma afilada. E isso é normal, é assim que vocês vão observar nas crianças, não tem problema nenhum. Essa é a anatomia, estando saudável, sem sangramento, sem supuração, né? Paciente sem dor, sem vermelhidão, sem inchaço, é o que a gente quer de sucesso, tá? Algumas coisas que a gente precisa observar em crianças e adolescentes é que quando a gente observa uma recessão ou uma retração gengival como essa, observar os fatores associados. Olhem como essa gengiva está vermelha, demasiada, sangrante, né? Ela está bem diferente de uma gengiva normal. Sem falar que a gente tem uma recessão em um dente localizado. Nós vamos trabalhar mais sobre isso depois, mas já comecem a pensar, isso é normal? Isso não é normal. Mas isso, às vezes, a gente sim observa no consultório, observa na clínica. Muito pode ser da parte de oclusão. Então, a gente tem que observar muitas coisas dentro da periodontia. Então, a periodontia, ela também é uma área que vai trabalhar interrelacionada com as outras áreas da odontologia. Então, nunca a gente vai olhar uma coisa sozinha, ah, isso aqui é periodontia, então eu vou raspar. Não. Calma aí, o que levou a isso? Não adianta eu tratar isso aqui sem tirar a causa. É a mesma coisa, um dente com dor, adianta eu medicar? Adianta, vai parar a dor enquanto tomar o remédio. E quando passar o efeito? Eu não tenho que tirar a causa? Aqui também, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. E dentro da periodontia, nós precisamos de um exame periodontal. E o exame periodontal da criança não é diferente do exame periodontal do adulto, tá? Então, o que a gente está trabalhando com esse exame? Eu quero que todos os pacientes sejam submetidos a um exame periodontal completo. Porque a gente precisa disso. Porque a gente precisa acompanhar. Porque, como eu falei, é uma doença muito prevalente na infância. E quando eu faço esse exame periodontal, eu preciso discutir com o meu paciente, ou então, como a gente vai trabalhar com crianças e adolescentes, preciso discutir com o responsável a queixa principal. Sempre rever história médica, história odontológica, exame clínico, observar e muitas vezes pedir radiografias para poder analisar se eu tenho uma perda óssea ou não. Então, o exame periodontal não é só para aquele paciente que a gente está vendo que já está crítica a situação, é para todos. Porque muitas vezes a gente consegue pegar numa gengivite muito inicial, tratar isso e reverter a situação, tá? Dentro desse exame periodontal, a gente fala que a gente precisa observar o exame extra e intraoral, detectar doenças e condições que também envolvam não só a pele, mas outras áreas da odontologia. Então, é um exame completo. Quando eu faço o exame periodontal, é na primeira consulta desse meu paciente. Então, a partir de agora que você estiver nessa aula, lá na clínica infantil, quando for trabalhar, lembrem, agora a gente precisa trabalhar também com a parte periodontal dessa criança. Então, essas condições elas precisam ser trabalhadas. Eu preciso de um exame
para avaliar a topografia gengival, as estruturas relacionadas, profundidade de sondagem, ver se eu tenho recessão, que nível eu tenho de inserção óssea, avaliar a região subgengival, né? Ver se tem sangramento, supuração, avaliar o nível, né, o estado clínico da área de Furca, detectar lesões endoperiodontais, porque a gente pode sim se deparar com isso na criança e no adolescente. Eu preciso avaliar a presença ou grau de placa, de cálculo, de inflamação gengival. Então, vocês fazem a revelação de placa, não só para revelar a placa e dizer que tem mais placa que tem menos placa. A placa, ela vai nos dizer não só de cárie, mas da possibilidade de alguma instalação de doença gengival futura, ou até mesmo a doença presente. Então, ela é muito importante. A gente precisa relacionar isso, explicar isso aos pais e às crianças. E esse exame dental inclui avaliação de cárie, relato de contatos proximais, estado de restaurações, aparelhos protéticos, se essa criança usa ou não usa aparelho, seja ele fixo ou seja ele móvel, determinar grau de mobilidade, porque se eu tiver mobilidade nesses meus dentes, devido à periodontia, eu preciso avaliar muito bem, quando eu estou falando de dentição decídua, se eu vou manter isso em boca ou não e como que eu iria manter. Preciso avaliar a minha oclusão, porque como eu mostrei aquele caso, pode ter recessões gengivais muito ocasionadas pela oclusão desse meu paciente. E interpretar, né, o número de radiografias que eu solicitei ou que eu vou precisar para observar a região periapical e interproximal, a qualidade, como que está esse osso, como que está essa formação. E essas radiografias vocês já tiveram aula de radiologia, então tem que lembrar só de áreas extremamente essenciais, que a gente realmente tenha dúvida no nosso exame para a gente solicitar uma radiografia. Então, a gente não sai pedindo radiografia para todas as regiões, certo? E avaliar também as possíveis inter-relações sistêmicas periodontais, porque tem muita doença sistêmica, né, que as nossas crianças elas podem desenvolver, podem ter, e isso pode causar algum problema relacionado à periodontia. Então, dentro disso, as doenças periodontais e algumas condições, a gente sempre trabalha que as doenças do periodonto, elas podem ser categorizadas como doença gengival, doença periodontal necrosante, abscesso do periodonto, deformidades, seja condições de desenvolvimento ou então condições adquiridas. Mas dentro das doenças periodontais, a gente tem duas grandes divisões, que é a gengivite e a periodontite. A gengivite, a gente trabalha que é a inflamação da gengiva, então eu não tenho perda de inserção, eu não tenho perda progressiva, né, dessa inserção. E na periodontite eu tenho uma inflamação gengival e eu tenho uma perda progressiva de inserção. Então, gengivite seria mais localizado ali na parte gengival, sem perda de inserção, e periodontite é algo que eu já tenho essa perda de inserção. A doença periodontal em crianças e adolescentes, quando a gente trabalha, a gente vê que todos os estudos epidemiológicos desenvolvidos avaliam que a gengivite de intensidade variável é quase que universal. Então, grande parte das crianças e dos adolescentes tem gengivite, né, instalada ou tem gengivite, pelo menos em alguma época de sua vida já passou ou ainda vai passar por episódios de gengivite. E esses estudos indicam também que a prevalência das formas mais destrutivas, né, da doença periodontal é baixa nesses indivíduos jovens e é mais alta nos indivíduos adultos. Sim, porque vai cronificando, né, porque a doença vai ampliando, vai aumentando e vai perdendo cada vez mais osso dessa inserção. Então, a maior parte dos estudos indica que a perda do ligamento periodontal do osso de suporte é incomum quase em jovens, mas que quando eu tenho uma incidência aumentada, né, de 12 a 17 anos de idade, então aumenta as chances de eu ter uma condição periodontal nessa faixa etária, se eu comparar com crianças de 5 a 11 anos. Então, é claro que para eu ter uma periodontite em criança e ter perda do ligamento periodontal e ter uma recessão óssea é mais difícil numa criança, sim. Mas em adolescentes, eu já estou trabalhando numa possibilidade de que isso sim pode acontecer, pode ocorrer, né? Então, nós temos que fazer a prevenção dessas condições.
E a gente tem fatores que podem propiciar esse acúmulo de placa. E dentro desses fatores que propiciam o acúmulo de placa, a gente tem dentes mal posicionados, que dificultam higienização e escovação, aparelhos, seja ele fixo ou móvel, porque muitas vezes a criança também tem dificuldade para fazer essa higienização e a gente faz um maior acúmulo de placa. E também restaurações que não estejam adaptadas. Então, restaurações não adaptadas também causam um acúmulo maior de placa nessas crianças e nesses adolescentes. Então, as doenças periodontais que nós vamos abordar aqui, elas obedecem a um novo padrão, um novo sistema de classificação das doenças periodontais. E elas foram divididas em jovens e elas incluem essas definições aqui. Doença gengival induzida por placa, periodontite crônica, periodontite agressiva, periodontite como manifestação de doença sistêmica e doença periodontal necrosante. Então, hoje a gente vai trabalhar com essas definições que estão no novo sistema de classificação das doenças periodontais. E nós vamos começar com as doenças gengivais induzidas por placa. Então, seria uma gengivite, ela é associada diretamente à placa dentária, né? E a doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos, muitas vezes associado com o sistema endócrino. Então, é uma gengivite caracterizada pela presença de inflamação gengival, não tem perda óssea ou perda do ligamento periodontal, só que ela é muito comum de acontecer na infância. E tem também, não só por placa, mas também pela flutuação normal ou até mesmo anormal dos níveis hormonais em crianças e adolescentes, incluindo alterações nos níveis do hormônio do crescimento, do início da puberdade, né, que pode modificar a resposta inflamatória da gengiva à placa bacteriana. Então, eu sempre, nessa classificação de doença gengival induzida por placa, eu vou ter placa junto. Porém, eu posso ter só puramente o desenvolvimento da gengivite por placa, ou o desenvolvimento da gengivite com placa alterada por fatores hormonais, tá? Alterações também no nível de insulina em pacientes que têm diabetes também pode alterar ou afetar, né, a condição gengival. Quando a gente trabalha com isso, os achados clínicos são os que vocês já conhecem, que vocês já viram, uma gengiva, que a gente olha aqui e vê que ela está toda inflamada, vermelha, né? Que tem placa, então a gente tem um índice de placa visível aqui muito grande, essa gengiva aqui toda vermelha, sangrante, e aí a criança e a mãe se queixam que quando escova dói e sangra. Por isso que eles param de escovar, porque está sangrante. Então, quando isso aqui acontece, a gente precisa sim conversar, né? Conversar com as nossas crianças, conversar com os nossos pais, né? Com os pais que vão para o nosso consultório, que isso aqui vai passar a se escovar. Se não, isso aqui progride. E aí progride para a doença periodontal. Ela pode estar sim, né? Nesse formato, mas eu também posso, ter em locais mais específicos. Muitas vezes aqui a gente vê que ela pode ser num formato, em uma maneira diferente da que vocês estão acostumados, que é essa aqui, que é mais comum. E aqui pode gerar uma pulguinha atrás da orelha se isso aqui não tem nada a ver com alguma medicação que essa criança toma. Será que não tem nenhuma condição a ver com alguma condição sistêmica que ela esteja apresentando? Então, a gente precisa conversar com os pais, né, e observar esses possíveis fatores influenciadores ou complicadores, digamos assim, né, das gengivites, tá? Aqui é um caso lá do consultório, então a gente começa a observar, é um menino adolescente, né, entrando na adolescência. Olha como essa gengiva aqui, ela tá edemaciada, mais avermelhada e com formação de cálculo já. Eu não tenho sub, eu só tenho supra, mas olha o jeito que está aqui. Uma semana após remoção desse cálculo, orientação de higiene e uso do fio dental, olha como ele retorna. Não está diferente? Já deu para ver que diminuiu essa gengiva aqui? Então, em uma semana, a gente já consegue notar o resultado de forma muito tranquila para esses nossos pacientes, né? O que a gente precisa realmente é a orientação, um bom cuidado, uma boa atenção, né? Uma boa explicação, porque
Porque se isso aqui não for higienizado agora, se isso aqui não for orientado agora, com certeza problemas futuros maiores essa criança vai enfrentar, né? A periodontite, ela já tem outras divisões. Periodontite crônica, periodontite agressiva, de manifestação de alguma doença sistêmica, ulcerativa necrosante ou ligada a lesões endodônticas. Então, a periodontite, ela pode ser ainda caracterizada pelo grau de inserção. Então, como que é esse dente em relação à sua inserção? Leve, moderada ou severa? Ela também pode ser classificada pós-tratamento. Então, já fiz o tratamento e aí é uma periodontite recorrente ou uma periodontite refratária. Ela tem também, no momento da periodontite, a divisão pela localização. Então, ela é localizada ou ela é generalizada. Então, a extensão que essa periodontite. Então, vai ser 1, 2, 3 dentes ou a boca toda, né? E dentro da periodontite, vamos olhar, então, a agressiva, a crônica e por manifestações sistêmicas. A crônica ela é mais comum em adultos, né? E a agressiva pode ser mais comum em crianças e adolescentes. Então, crônica, aquele processo que já era uma gengivite lá naquela criança, nesse adolescente, que foi cronificando e dentro do adulto ela é mais comum. Quando a gente fala em periodontite agressiva, eu posso encontrar um maior percentual, né, em crianças e adolescentes. As características primárias dessa periodontite agressiva inclui também história familiar de perda de osso e ligamento periodontal. Então, muitas vezes, quando eu falo da agressiva e eu falo dessa agressiva em crianças e adolescentes, é bom observar se isso já não aconteceu, se não tem uma história familiar, né, envolvida. E a periodontite, como a gente falou, tem várias classificações. Uma delas é pela extensão, então ela é localizada ou generalizada. E aí a divisão é a seguinte: se ela for uma periodontite, se ela for uma periodontite localizada, é porque eu estou trabalhando na perda do ligamento interproximal em pelo menos 2 primeiros molares permanentes e nos incisivos. Então, ela é localizada em pelo menos 2 dos primeiros molares permanentes e dos incisivos. A perda de inserção não mais do que em outros 2 dentes, além do primeiro molar e dos incisivos. Então, seria realmente localizada. E quando ela é generalizada, é porque essa perda de inserção incluiu pelo menos 3 dentes. E esses 3 dentes não são aqueles da localizada. Então, não são os primeiros molares e os incisivos, são outros dentes. Então, pode ser os caninos, os prés, os segundos molares e assim por diante. Então, localizada ou generalizada. Então, quando a gente trabalha na verificação da periodontite, a gente sempre vai utilizar a sonda periodontal. E aí eu preciso usar essa sonda periodontal para fazer minha medição e eu observar se ali tem sangramento a sondagem ou não, se ela é em um dente, em mais dentes e quantas faces desse dente ela está acometendo. Então, quando eu me deparo com a periodontite, é a mesma coisa que vocês fazem no adulto, vocês precisam fazer na criança e no adolescente, tá? Então, essa periodontite, a gente trabalha que a maioria dos nossos trabalhos e dos nossos estudos sugerem que os pacientes que têm uma localizada, que é pelo menos 2 molares e os incisivos permanentes, geralmente têm uma formação muito pequena de placa ou de cálculo. Então, nessa localizada, a placa e o cálculo é menor. E na generalizada, né, que geralmente a gente vai encontrar em adolescentes ou em adultos, na verdade pode ter, né, em qualquer início, em qualquer idade, mas ela é considerada mais para adolescentes e para adultos. Muitas vezes essa generalizada acontece praticamente toda a dentição. E aí a gente tem um acúmulo de placa muito maior. Então, na generalizada, tem uma acentuada inflamação periodontal e um grande acúmulo de placa e cálculo. Então, quando eu digo que é localizada, pensem molares, primeiros molares e incisivos permanentes. Ali eu vou ter uma quantidade de placa e de cálculo, só que menor. Quando eu falo em generalizada, aí eu já tenho outros dentes envolvidos, que não os molares, os primeiros molares e os incisivos permanentes, tem outros dentes nesse meio.
e eu tenho mais cálculo e mais placa envolvida ainda de uma forma mais generalizada, literalmente falando. Então, a periodontite, para eu ter um sucesso no tratamento dessa condição, eu preciso ter um diagnóstico precoce, então ele é extremamente essencial, preciso ter uma terapia estabelecida contra esses micro-organismos, ter um ambiente livre de infecção, combinar tratamento cirúrgico de raspagem, né, junto com a raspagem, na verdade, ver se é necessário um tratamento cirúrgico, uma raspagem, e geralmente utilizar a terapia antimicrobiana em conjunto. E essa terapia antimicrobiana, a gente trabalha que os antibióticos que têm maior sucesso nos estudos de periodontia são relacionados à tetraciclina, às tetraciclinas, né? A amoxicilina, que é o principal que a gente utiliza, né? Muitas vezes a gente prescreve junto com o metronidazol, porque o metronidazol geralmente ele vai atuar nessas bactérias, né? Subgengivais. Então, quando eu tiver frente a essa condição, eu posso associar essas terapias com a raspagem subgengival. Muitas vezes vou ter que utilizar de cirurgias, mas eu preciso dessa família, desses pacientes super atentos a esses tratamentos, né, e nos apoiando para a realização desses tratamentos, porque eles não são simples, eles não são fáceis. Então, os pacientes que têm a generalizada nem sempre respondem bem a uma terapia mecânica convencional, que seria aquela de raspagem, né, convencional, ou antibióticos que a gente utiliza na periodontite. Esses pacientes não respondem a essa terapia padrão. Então, muitas vezes, quando a gente tenta raspagem, alisamento radicular, tenta medicação e não tem uma boa resposta, e essa periodontite ela é generalizada, eu preciso fazer testes para saber quais são as cepas desses micro-organismos que estão envolvidos, e aí sim eu conseguir atuar com outras medicações, né, para realmente melhorar a condição desse paciente. Então, às vezes, o padrão que a gente estabelece não vai ser seguido para todos os pacientes. Lembrem, cada paciente é único, então às vezes eu tenho que adaptar, eu tenho que ter coisas diferentes como opções, tá? Sempre a periodontite também, ela pode variar de acordo com a gravidade da doença, que é o que a gente falou, que a gente vai ter uma sonda e vai medir. E ela vai poder ser leve, moderada ou severa. A classificação de leve é que eu tenho 1 a 2 milímetros de perda de inserção. Quando eu tenho moderada, de 3 a 4 milímetros. E quando eu tenho grave, quando eu tenho mais de 5 milímetros de perda de inserção clínica. Então, isso é muito para um adolescente. Então, pensem, né? Já perdeu tudo isso de inserção. E lembrem, a sonda da OMS, ponta romba. E eu tenho que colocar com calma, com cuidado, não é pressionando, porque se eu pressionar realmente vai sangrar e vai doer. Então, a sondagem ela não dói no paciente, certo? Não pode ser desse jeito que ela tem que ser realizada. Então, precisa treinar a sondagem. A periodontite como uma manifestação de doença sistêmica, ela é muito rara em crianças. Mas se ela acontecer, geralmente vai iniciar na fase de erupção dos dentes descidos, até a idade de 4 ou 5 anos. Lembrando que é raro ter como uma manifestação de uma doença sistêmica. Se ela acontecer, ela pode ser tanto generalizada quanto localizada. Então, ela não vai ter uma diferença, pode ser localizada também. E o tratamento é similar ao tratamento da periodontite em dentes permanentes. Então, é o que a gente já trabalhou. Eu preciso fazer raspagem, preciso fazer alisamento, preciso entrar com medicação. E aí eu preciso conversar com o médico para ver qual condição sistêmica essa criança tem, o que essa criança toma já de medicação, o que a gente pode fazer para que não tenha tantas complicações assim na cavidade bucal. Uma das outras condições é a doença periodontal necrosante, né? Então, a doença periodontal necrosante, o diagnóstico dela é dado pela presença de necrose. Necrosante, presença de necrose. Ulceração interproximal, surgimento rápido de dor gengival, então a criança vai ter dor, esse adolescente vai ter dor. E nesses casos, geralmente, eles vão estar febris, porque eu tenho ali uma área, né, de ulceração, uma área de infecção começando a acontecer. E os fatores que predispõem à doença periodontal necrosante incluem infecções virais, então aqueles pacientes incluindo os HIVs positivos,
má nutrição, estresse emocional, falta de sono e uma outra grande variedade de doenças sistêmicas, né, que podem acontecer. O tratamento envolve a mesma coisa, é a raspagem mecânica, a instrução de higiene e o acompanhamento cuidadoso. Claro que posso entrar com a medicação. Então, a raspagem que a gente vai fazer, que é o que todo mundo comenta, se vai fazer com ultrassom ou se vai fazer com cureta, né? A raspagem com ultrassom, em alguns estudos, tem se mostrado particularmente efetiva e resultando também num rápido decréscimo dos sintomas. Independente da forma, a gente tem que fazer uma boa raspagem. Então, usem aquilo que vocês têm mais domínio. Se é ultrassom, ultrassom. Se é curetas, curetas, tá? Se o paciente está febril, né, que é uma das possibilidades na necrosante, antibióticos a gente tem que colocar junto com essa terapia para esse nosso paciente poder melhorar desse estado, até mesmo encaminhar para o médico, né? Então, o metronidazol e a família das penicilinas continuam sendo as drogas mais sugeridas para a escolha das doenças periodontais, né? Então, a gente sempre utiliza eles em conjunto. Quais orientações que a gente tem para a terapia periodontal? A principal orientação, né, é para uma paciente manter a condição dele, que a gente precisa orientar ele a escovar, passar o fio dental, a gente precisa orientar o tipo da escova, quais são os movimentos que tem que fazer nessa escovação, para que ele em casa consiga reduzir a formação de placa e manter o que a gente fez no consultório. Então, a raspagem, a limpeza que a gente fez no consultório, só vai ser efetivo quando esse paciente conseguir manter na casa dele isso. Então, escova, pasta de dente, fio dental, bem indicados, bem explicados, para que esse paciente possa nos ajudar. Então, só no consultório não vamos fazer milagre. O paciente em casa tem que fazer isso. E é claro que ele fazendo isso em casa, ele vai ter não só uma melhora relacionada à gengivite e periodontite, mas também a todas as outras condições de saúde bucal que ficam protegidas com uma boa higiene, certo? E, finalmente, a decisão de vocês por qualquer procedimento específico tem que ser tomada de forma individual para cada paciente. Então, é como eu falei, a orientação, o tratamento, as medicações, elas são individuais. Às vezes, para um vai dar certo, para outros não. Então, sigam um padrão, mas observem o que tem de particularidade cada paciente de vocês. E a gente precisa sempre desenvolver um plano de tratamento. No plano de tratamento, a gente precisa pensar o diagnóstico e o prognóstico que a gente vai querer ter, né, para aliviar ou para eliminar esses sinais e sintomas. Então, a gente precisa começar a pensar num plano de tratamento da pele, com consulta, indicação de um tratamento apropriado, procedimentos periodontais que a gente vai realizar, a gente precisa ter um plano de tratamento, o que a gente vai fazer, considerar consulta, tratamento restaurador, protético, ortodôntico, endodôntico, porque quando eu falo da periodontia ou mesmo da gengivite, né, a gente tem que ter um plano de tratamento. E se um local que está acumulando placa for relacionado à má posição dentária, eu preciso pensar e falar para esse paciente da importância da orto. Se for um dente com doença periodontal e endodôntica, eu preciso tratar, fazer a endo e tratar a condição periodontal. Se eu ver que é uma restauração que está acumulando placa, eu preciso limpar, fazer diferente, eu preciso retirar essa restauração, fazer outra. Então, isso também precisa estar no plano. Previsão para reavaliar esse paciente. Então, a gente não pode fazer e, fiz, não faço nunca mais. Tá pronto, o senhor ganhou alta. Não, tem que reavaliar. A pele é a reavaliação desse paciente. Eu preciso considerar também os agentes que eu vou utilizar na terapia coadjuvante. E eu preciso considerar se eu vou precisar de algum teste diagnóstico ou não, para daí sim estabelecer uma terapia adequada para esse paciente. Nisso tudo é um plano de tratamento e eu preciso fazer ele passo a passo e orientar os pais depois sobre isso, porque os pais vão solicitar isso de vocês no consultório, né? Então, essas coisas são extremamente importantes. E, claro, o programa de manutenção. O paciente vai ter que retornar. E de quanto em quanto tempo? Cada um vai ter um momento. Então, não tem esse padrão estabelecido. Às vezes 6 meses, às vezes 4, às vezes 3, às vezes de mês em mês. Eu não sei como vai estar o paciente de vocês, eu não sei a condição dele.
e eu também não sei a motivação dele para seguir no tratamento. Então, quando riscos, potenciais complicações, vocês já imaginam que vão ter nesse tratamento, vocês acham que vai poder ter falha devido a alguns fatores que a gente não consegue modificar ou não consegue fazer essa família modificar, a gente precisa, sim, que os pais assinem o termo de consentimento, sendo informados de que vocês fizeram um plano de tratamento bem realizado, que vocês colocaram todas as condições lá, mas que nesse caso pode ser que não tenha garantia. Então, dependendo do jeito que chega para vocês, com grande perda de inserção, vocês vão só estacionar, vocês não vão criar osso novo ali nesse local, né? Vocês não vão conseguir restabelecer, de repente, alguma coisa que ia precisar de uma ortodontia. Se o pai e a mãe não querem a orto, aquela condição vai se manter, vocês não vão poder fazer diferente. Então, vocês também têm que estar munidos de explicações, de assinaturas, para que eles entendam que, às vezes, se aquilo fosse realizado, o tratamento teria mais sucesso, certo? Então, lembra disso. Nenhuma abordagem isolada pode fornecer a única possibilidade para se tratar uma ou todas as doenças periodontais. Então, uma modalidade de tratamento pode ser apropriada para uma pessoa e não ser apropriada para outra. Então, dependendo do paciente, muda o plano de tratamento, muda as orientações, muda o que vocês vão fazer, muda o retorno desse paciente. Então, é muito individualizado. E o tratamento periodontal, ele deve incluir o quê? Educação do paciente, um treinamento individual de higiene, aconselhamento do controle dos fatores de risco, remoção da placa e do cálculo, tanto supra quanto sub, né? Então, precisamos de raspagem, precisamos de procedimentos finais para ser a avaliação do pós-operatório. Então, vocês precisam ver esse paciente depois, reavaliar, reforçar diariamente, higiene, né? O paciente precisa. E esse tratamento que vocês vão pensar e realizar no paciente pode incluir também algumas coisas extras, mas o pai e a mãe precisam ficar sabendo no primeiro dia essas coisas extras. Por exemplo, pode ser que eu precise de agentes quimioterápicos para melhorar a minha condição. Pode ser que eu precise de procedimentos ressectivos. Então, às vezes, eu vou precisar eliminar a bolsa, criar uma forma gengival mais aceitável. Então, às vezes, eu vou ter que fazer cirurgias estéticas para trabalhar com isso. Posso precisar de procedimentos periodontais regenerativos. Então, às vezes, eu vou precisar realizar um enxerto ósseo naquele local. Eu vou precisar fazer uma reparação tecidual guiada. Eu vou precisar cuidar de uma lesão de furca. E o pai precisa saber disso, desse custo, desse tratamento e dessas possibilidades. Eu preciso também, muitas vezes, incluir uma cirurgia plástica para aumento gengival. Então, às vezes, isso vai ser preciso. Preciso olhar uma terapia oclusal. Então, às vezes, um mínimo ajuste faz com que aquela recessão gengival não aconteça mais ou não aumente. Então, ajuste oclusal, uma esprintagem, né? Uma redução de um trauma. Tudo isso tem que estar posto nesse plano de tratamento de vocês para que vocês possam realizar o tratamento adequado. Precisa muitas vezes de uma cirurgia de retalho, de um procedimento de ressecção, até do aumento de coroa clínica. Às vezes faz parte, né? Sem isso, o tratamento de vocês não vai ser 100% eficaz do jeito que vocês querem. Então, extração seletiva, muitas vezes, de dentes ou até mesmo de raízes, restos radiculares para fazer aquela adequação do meio bucal. Às vezes, vou precisar de restauração, vou precisar trocar uma prótese, porque a criança também pode ter, por exemplo, sofrido um trauma muito cedo, está com um aparelhinho que tem um aparelho fixo, né? Que tem a substituição dos dentes que essa criança perdeu, então isso pode acontecer. Eu posso também incluir procedimentos ortodônticos, né? Posso incluir frenectomia, fibrotomia, aumento gengival. Então, tem coisas que eu posso colocar, dependendo do caso desse paciente. E, claro, o manejo das inter-relações periodontal sistêmica, quando apropriado, também tem que observar se a criança tem o quê de doença sistêmica. Às vezes eu vou precisar que o pai leve para uma consulta médica, que o pai faça exames, e isso vai encarecendo o nosso tratamento, mas isso é que vai garantir também o nosso sucesso. E quando eu faço esse plano de tratamento e eu penso em todas essas opções, eu preciso pensar também na manutenção.
E a manutenção da terapia inclui sempre um histórico médico e dentário atualizado. Então, a cada 6 meses eu preciso atualizar esse histórico desse nosso paciente. Avaliar tecidos moles extra e intraorais, preciso dessa avaliação. Preciso avaliar o status de higiene, reinstrução desse meu paciente quando indicado. Às vezes eu vou precisar reindicar, as instruções de higiene, porque ele vai esquecendo com o tempo, vai mudando o hábito. Preciso sempre ter aquela limpeza diária, mecânica, para desorganizar aquele meu biofilme, para remover mancha ou cálculo. Preciso trazer esse meu paciente de novo para o meu consultório, eliminar ou atenuar, os fatores de risco que ainda estejam lá ou que tenham desenvolvido novos. Então, eu nunca posso olhar só o dente. Eu tenho que olhar a condição toda do meu paciente, a boca toda, e aí observar tudo que eu posso fazer para melhorar aquela condição dele. Então, a manutenção da terapia periodontal deve incluir também identificação e tratamento de novas alterações periodontais, ou recorrentes ou refratárias, porque pode voltar alguma coisa, estabelecer um intervalo apropriado, individualizado para a manutenção da terapia periodontal. Então, alguns pacientes eu vou levar mais tempo, outros pacientes eu vou levar menos tempo, alguns pacientes eu vou dizer que de 3 em 3 meses, de mês em mês, a cada 6 meses, vão ter que ter o retorno. Então, isso da melhor forma possível, individualizado. E o paciente ele tem que ser mantido informado do quê? Que tem áreas que ainda persistem, quando ele voltar, vocês têm que fazer toda a avaliação de novo. E aí vocês têm que dizer, olha, aqui ainda persiste, aqui retornou, aqui tem uma nova, que não tinha, agora tem de novo. Então, por isso que é muito importante foto, documentação, para vocês poderem comparar o antes e o depois, tudo anotado, com data, para ver a evolução clínica. Vocês precisam informar o paciente de mudança no prognóstico, precisam avisar sobre a previsibilidade de doença periodontal futura ou um retratamento de algum sítio que foi já indicado um tratamento, outros problemas de saúde bucal que vocês têm que observar. Então, assim, dentro da manutenção da terapia periodontal, vocês vão ver que vocês vão trabalhar com tudo. Então, a partir de hoje, a odontopediatria não é olhar só dente e olhar só placa pensando em cárie, é ampliar a visão, pensando também em doença periodontal. E a gente precisa avaliar a terapia depois de realizada. Para avaliar essa terapia, eu preciso de um documento onde o paciente saiba que ele foi aconselhado em como realizar, como fazer esse acompanhamento diário de higiene dele. Ele precisa ter isso e vocês precisam ter isso anotado também. Precisa ter os procedimentos terapêuticos aceitos para paralisar a progressão daquelas doenças periodontais e precisam ter o procedimento de alisamento da raiz, que deixar na superfície radicular subgengival sem depósito ou áreas rugosas. Então, vocês precisam, para complementar, ter como se fosse um relatório de tudo que vocês fizeram, como vocês falaram, o jeito que vocês iam trabalhar, uma via para vocês, uma via para o paciente. Por quê? Porque doença periodontal já é difícil conseguir reversão. Então, não é fácil. Vocês precisam que o paciente saiba de tudo e que ele realmente ajude vocês. Vocês precisam também saber os sulcos gengivais, se apresentam sem sangramento ou supuração à sondagem. Precisa escrever. Se tiver sangramento, tem que escrever quais são os que têm sangramento. Porque depois, quando ele voltar, a gente tem que comparar. Então, tem que fazer recomendações para correção de forma, de posição dentária. Se o pai não fizer, tudo bem, mas tem que estar escrito que vocês viram que precisava, que o pai não fez, o pai assina do lado. Mas vocês têm que colocar que é necessário. E, claro, colocar nesse relatório que vocês vão guardar para vocês entregar para o paciente, o programa de manutenção que vocês vão colocar ele, apropriado de forma individual, com controle da doença a longo prazo. E aí, dependendo do paciente, vocês podem até estabelecer de mês em mês, aí depois que ele melhorar isso a cada 3 meses, até que ele realmente possa vir a cada 6 meses para o consultório, sem nenhum problema de, nesse momento, desenvolver uma nova condição periodontal ou de ainda ter uma outra condição de saúde bucal. Então, o paciente ele tem que ser informado, igual quando vocês vão fazer uma cirurgia, que vocês têm que entregar o passo a passo para o paciente pós-cirurgia, de cuidados alimentares, medicações,
a terapia periodontal também precisa. Olha, o senhor tem isso, isso e isso, nós vamos fazer dessa forma. Para que isso dê certo, você tem que fazer tais e tais e tais condições. Às vezes o paciente vai seguir, às vezes não. Mas como ela é complicada, não pode ficar só na mão do cirurgião dentista a possibilidade de toda a cura da doença. Porque às vezes nós vamos estar fazendo trabalho de formiguinha no consultório. Se o paciente não ajudar em casa, a gente não tem sucesso, tá? E aí, a gente vai só, mais uma vez, trabalhar rapidamente nos tratamentos. Então, só para fixar mesmo. Então, o tratamento da gengivite. Gengivite induzida por placa, né? Bacteriana ou biofilme, que é o principal fator etiológico. E dentro desse momento, a gente observa também alguns levantamentos nacionais que trabalham que essa parte de gengivite, alterações gengivais, a gente tem em torno de 6,38% das crianças com faixa etária de 5 anos já tem, né, gengivite instalada. E ela é considerada uma doença reversível, então ela pode ser reversível. E a terapia é principalmente em equilibrar esses fatores etiológicos, então eu preciso eliminar essa inflamação. Então eu preciso usar aqui para a gengivite orientações de escovação, desorganização do biofilme, orientação de uma dieta, orientação do uso do fio dental, tá? Quando eu falo de periodontite, eu preciso observar duas coisas: o tratamento anti-infeccioso, né? E eu preciso também observar a terapia regenerativa, para aquelas áreas que já foram destruídas pela doença. Então, às vezes, quando eu tenho na periodontite, né, áreas já destruídas, como eu falei para vocês, a gente avalia a possibilidade de regenerar essas áreas, né? Então, terapia regenerativa. A terapia para indivíduos com gengivite induzida por placa, inicialmente é direcionada à redução da quantidade de bactérias e dos depósitos. Então, o que a gente quer? Higiene. Dentro da escovação, uso do flúor e fio, a gente também pode usar outros agentes para o controle da gengivite naquelas crianças que já têm um maior controle sobre bochechos. Então, a gente poderia indicar produtos que tenham ativos o timol, mentol, eucaliptol. Posso utilizar de gluconato de clorexidina, posso utilizar o triclosan. Então, quando a gente trabalha com a gengivite, a gente pode falar que a criança sim pode fazer um bochecho, desde que ela tenha esse hábito e ela saiba que isso não é para engolir, né? Isso é só um agente complementar. Então, o principal ela vai fazer com escovação, uso de fio dental, e aí ela pode sim, em áreas mais difíceis, né, como complementar, utilizar então esses agentes. Sempre utilizar eles sem álcool, é a indicação, né? E com supervisão de um adulto. Mas lembrando, escova e fio essencial. Precisamos lembrar que na doença periodontal necrosante, né, a gente também tem tanto a periodontal necrosante, que a gente já falou, como a gengivite ulcerativa necrosante. Nós também temos a gengivite ulcerativa necrosante em crianças, que também está relacionada ao acúmulo, né, de bactérias específicas em indivíduos com baixa resistência. Normalmente, vai reagir muito bem ao controle da placa e debridamento, a profilaxia e remoção dessa placa e até mesmo desse cálculo se já está se formando. A administração de antibióticos está indicada quando eu tiver linfadenopatia ou quando eu tiver febre presente, nesses casos de gengivite ulcerativa necrosante. E a resolução após a fase aguda, né, a gente pode indicar que esse paciente volte ao consultório para observar ou para corrigir alguma deformidade causada no tecido mole. Então, isso também vai fazer parte da nossa orientação, lá do nosso planejamento e no nosso documento entregue aos pais. Além da gengivite ulcerativa necrosante, tem a periodontite ulcerativa necrosante, que também é a destruição da parte gengival, mas também do periodonto. Então, aqui eu tenho um sangramento gengival mais acentuado, eu tenho dor junto, né? Eu tenho muitas vezes indivíduos de baixa resistência acometidos por ela. E o tratamento envolve também a raspagem, né? O debridamento profissional, irrigação com antissépticos, bochecho com antimicrobiano. E aqui eu preciso sim usar os medicamentos, né, os antibióticos de administração sistêmica.
Quando a gente trabalha com hiperplasia gengival, que é algo que pode acontecer nos adolescentes, seria aquela inflamação crônica gengival que resulta na hiperplasia. Muitas vezes esse crescimento aumentado dessa gengiva pode estar relacionado a fatores genéticos, ao uso de drogas, né? Então a gente tem que avaliar como que essa criança está, a condição geral dela, e sempre lembrar que quando eu for fazer essa terapia periodontal de redução gengival, né? A gente precisa cuidar do manejo pós-operatório. Então a gente precisa observar os benefícios da redução cirúrgica, porque se eu não mudar, caso ela seja induzida por medicamentos, essa hiperplasia gengival, se não mudar essas medicações, ela vai proliferar novamente. Então, às vezes, eu vou ter que retratar o paciente só porque eu não entrei em contato com o médico e não mudei, né? Às vezes, esses anticonvulsivantes que essa criança estava tomando ou relacionado a ciclosporinas. Na periodontite crônica, que é aquela que a gente falou que é mais comum em adultos, né? A gente observa uma função em extensão maior, a gente observa a característica de perda de inserção, variação da anatomia, do tipo de doença periodontal, e a gente precisa também avaliar o objetivo sistêmico do nosso tratamento. E o objetivo do tratamento em uma periodontite crônica é paralisar a progressão dessa lesão. Então, eu preciso resolver a inflamação que eu tenho ali, eliminar os fatores etiológicos e permitir um reparo dessa área afetada. Para isso, eu vou fazer raspagem de alisamento radicular, vocês já viram, já fazem isso muitas vezes. Preciso abrir mão de uma terapia farmacológica em alguns momentos, drogas de administração sistêmica, drogas de administração local, posso ter que abrir mão de terapia cirúrgica regenerativa, de um manejo oclusal para essa periodontite crônica. Então, todos os tratamentos, vocês viram que são muito parecidos para a gengivite e para a periodontite. Só que, às vezes, a gente precisa avaliar o nosso paciente se aquela condição é por placa, ou é por algum fator local, ou é sistêmico. Sendo sistêmico, pode ser que eu tenha mais complicações e eu precise de uma outra equipe me ajudando para que eu tenha sucesso nas condições. E os procedimentos para manter e eu ter sucesso depende do controle efetivo diário. Então, independente de ser gengivite ou periodontite, o paciente diariamente tem que me ajudar na casa dele. Então, criança é reforço positivo. E aí sim, reavaliar se eu vou precisar trazer esse meu paciente cada mês, cada 2, cada 3, cada 4, cada 6 e alguns até a cada ano, né? Então, a gente não tem um padrão estabelecido, mas hoje o que se traz nos manuais de referência da odontopediatria é intervalos de 3 a 4 meses como máximo para esses pacientes, mas, claro, como a gente já ressaltou de forma individual esse tratamento. E eu trouxe essa foto aqui da família para falar que a gente precisa de uma motivação da família. Eu estou falando de criança. Quando eu falo que essa gengivite ou que essa periodontite está instalada no pai, às vezes é mais fácil do que quando eu falo que está instalada nesse bebê. Porque, se for na criança, depende totalmente dos pais, para que essa desorganização do biofilme diário possa ser vencida e para que o tratamento periodontal possa ser realizado, tá? Então, hoje, a nossa aula sobre pério é essa. Ela foi uma aula rápida, uma aula breve, mas eu queria passar para vocês, já é de conhecimento de todos, a grande parte dessas terapias periodontais é mais uma revisão, né? Uma reafirmação do nosso tratamento periodontal e da importância dele dentro da odontopediatria. E aí, conforme for passando as clínicas, né, conforme vocês forem ampliando os seus conhecimentos, vocês vão ver que tem muito mais coisa da pério. Mas hoje eu trouxe de uma forma geral uma introdução dentro da periodontia. Espero que todos tenham gostado e que a gente tenha uma ótima semana a todos. Beijo, galera!